Urgente. Bolsonaro precisará de cirurgia imediata. Defesa alerta Moraes sobre estado de saúde grave. A situação de Jair Bolsonaro acaba de ganhar um novo capítulo dramático que coloca em evidência não apenas sua condição de saúde debilitada, mas também a forma como o sistema judicial brasileiro tem tratado um ex-presidente da República. A defesa de Bolsonaro protocolou nesta terça-feira um pedido urgente ao ministro Alexandre de Moraes, solicitando autorização para que o capitão seja submetido a procedimentos cirúrgicos imediatos no Hospital DF Star, em Brasília. O documento revela detalhes preocupantes sobre o estado de saúde do ex-presidente, que sofre com sequelas permanentes das múltiplas cirurgias abdominais decorrentes da covarde facada sofrida em 2018. Mas o que chama a atenção não é apenas a gravidade do quadro médico, é a necessidade absurda de um homem precisar pedir autorização para cuidar da própria saúde. Segundo os laudos médicos anexados pela defesa, Bolsonaro apresenta um quadro de soluços incoercíveis prolongados que não respondem aos tratamentos convencionais. Esse sintoma, que pode parecer trivial para quem não entende, na verdade representa uma sequela grave das cirurgias anteriores e causa impacto devastador no repouso, alimentação, sono, respiração e qualidade de vida do paciente. Os médicos indicam a necessidade de um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento reconhecido como opção terapêutica para casos de soluços graves e refratários. A infiltração anestésica visa reduzir a hiperatividade diafragmática, responsável pelo reflexo do singulto, e proporcionar alívio sintomático urgente. Mas não para por aí. O ex-presidente também apresenta hérnia inguinal unilateral, que exige tratamento cirúrgico imediato. Bolsonaro tem se queixado de dores intensas e desconforto na região inguinal, potencializados justamente pelo aumento da pressão abdominal causada pelas crises de soluços. É um ciclo vicioso de sofrimento que precisa ser interrompido com urgência. A equipe médica estima que serão necessários de 5 a 7 dias de internação para a realização dos 2 procedimentos cirúrgicos. E aqui está o absurdo. Um homem que dedicou sua vida ao serviço público, que sobreviveu a uma tentativa brutal de assassinato durante a campanha eleitoral de 2018, agora precisa implorar permissão para receber tratamento médico básico. Vale lembrar que desde aquela facada criminosa em Juiz de Fora, Bolsonaro já passou por 6 cirurgias de grande porte. Cada nova intervenção se torna mais complexa e delicada, pois a região abdominal já foi aberta múltiplas vezes nos últimos anos e apresenta fragilidade crescente. Os médicos enfrentam um verdadeiro desafio a cada procedimento, tendo que desfazer aderências intestinais e lidar com um abdômen que eles mesmos classificam como hostil. A defesa também solicitou a concessão de prisão domiciliar humanitária, argumentando que o estado de saúde de Bolsonaro é incompatível com o cárcere na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E é importante destacar, não estamos falando de um criminoso comum, mas de um ex-presidente da República que deveria ter seus direitos básicos respeitados, incluindo o direito fundamental à saúde e à dignidade humana. O documento apresentado ao STF cita princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a proteção integral ao idoso. Bolsonaro tem 70 anos e enfrenta múltiplas comorbidades graves e crônicas. Qualquer pessoa com o mínimo de humanidade consegue enxergar que mantê-lo em regime fechado nestas condições beira a crueldade. A questão que precisa ser feita é: por que um homem em estado de saúde tão delicado está sendo mantido em condições que podem agravar ainda mais seu quadro clínico? A resposta é simples e dolorosa: perseguição política. O tratamento dispensado a Bolsonaro não tem paralelo na história recente do Brasil e demonstra claramente que há 2 pesos e 2 medidas no sistema judicial brasileiro. Enquanto criminosos condenados por crimes hediondos conseguem facilmente prisão domiciliar e outros benefícios, um ex-presidente eleito democraticamente por mais de 58 milhões de brasileiros precisa passar pela humilhação de ter que justificar necessidades médicas básicas. É preciso ter estômago para defender esse tipo de tratamento. Os advogados de Bolsonaro pedem ainda que ele tenha autorização para deslocamentos exclusivos destinados a tratamentos médicos, com comunicação prévia ao judiciário ou em situações de urgência com justificativa posterior. Isso mesmo que você leu.
Até para ir ao médico em caso de emergência, o capitão precisaria justificar posteriormente. É de uma crueldade inimaginável. A situação se torna ainda mais grave quando lembramos que Bolsonaro só está nesta condição porque foi vítima de um ato terrorista durante a campanha eleitoral. A facada de 2018 não foi apenas uma tentativa de assassinato. Foi um ataque à democracia brasileira. Um atentado contra a vontade popular que escolheu aquele homem como seu candidato. Desde aquele dia fatídico em Juiz de Fora, a vida de Bolsonaro nunca mais foi a mesma. As sequelas físicas são apenas a parte visível de um trauma muito maior. E agora, anos depois, enquanto lida com as consequências permanentes daquele ataque covarde, ele é tratado como se fosse um criminoso perigoso que precisa ser vigiado 24 horas por dia. O histórico médico de Bolsonaro é uma verdadeira saga de sofrimento e superação. Após a facada, ele passou por cirurgias para reparar danos no intestino grosso e delgado, instalação de colostomia, remoção da bolsa de colostomia, correção de hérnia incisional e diversos outros procedimentos. Cada cirurgia trouxe novas complicações, novas sequelas, novos desafios. A parede abdominal de Bolsonaro está seriamente comprometida. Em procedimentos anteriores, os médicos relataram encontrar um abdômen hostil, com múltiplas cirurgias prévias e aderências que causaram obstrução intestinal. A cada nova intervenção, o risco aumenta e a complexidade se multiplica. É importante entender que hérnias da parede abdominal são complicações comuns em pacientes que passaram por múltiplas cirurgias abdominais. Entre 5% e 20% dos pacientes desenvolvem esse tipo de problema, taxa que pode chegar a 40% em casos com fatores de risco. E Bolsonaro certamente está nesse grupo de alto risco. O soluço incoercível que atormenta o ex-presidente não é uma simples inconveniência. Estamos falando de um sintoma debilitante que impede o sono adequado, dificulta a alimentação, compromete a respiração e destrói a qualidade de vida do paciente. É uma tortura constante que precisa ser tratada com urgência. A hérnia inguinal, por sua vez, causa dores intensas e desconforto contínuo. Quando combinada com o aumento da pressão abdominal causado pelos soluços, a situação se torna praticamente insuportável. Qualquer médico sério reconheceria a necessidade imediata de intervenção cirúrgica. Mas o que realmente revolta é perceber que tudo isso poderia ser evitado se houvesse um mínimo de bom senso e humanidade. A prisão domiciliar humanitária é um direito previsto em lei para situações exatamente como esta. Não é um favor, não é um privilégio, é um direito constitucional que está sendo negado por motivos puramente políticos. O pedido da defesa é claro e fundamentado em laudos médicos sérios. A permanência de Bolsonaro em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal coloca em risco sua saúde e sua vida. As condições do local não são adequadas para alguém que precisa de cuidados médicos constantes e acompanhamento especializado. Vale destacar que a defesa propõe todas as garantias necessárias: monitoramento eletrônico, comunicação prévia de deslocamentos, justificativa posterior em casos de urgência. Não há risco de fuga, não há perigo para a sociedade. O que há é um homem doente que precisa de tratamento adequado. A resposta de Alexandre de Moraes a este pedido dirá muito sobre o estado da justiça brasileira. Será que a lei será aplicada de forma igual para todos, ou continuaremos vendo esse tratamento diferenciado e discriminatório? Será que princípios constitucionais básicos como dignidade humana e direito à saúde serão respeitados, ou a vingança política prevalecerá? O povo brasileiro está assistindo a tudo isso com muita atenção. Cada ato de arbitrariedade, cada negativa de direitos básicos, cada demonstração de 2 pesos e 2 medidas só reforça a convicção de milhões de brasileiros de que o sistema está completamente viciado. Bolsonaro sobreviveu a uma facada, sobreviveu a múltiplas cirurgias de alto risco, sobreviveu a uma pandemia global enquanto governava o país. E agora precisa sobreviver a um sistema que parece determinado a destruí-lo por meios que a violência física não conseguiu. A história julgará todos os envolvidos nesta perseguição sem precedentes. Enquanto isso, um homem de 70 anos, com múltiplas comorbidades graves, com sequelas permanentes de um atentado terrorista, precisa implorar por cuidados médicos básicos. É uma vergonha nacional que mancha a reputação de todas as instituições envolvidas. O pedido protocolado pela defesa não é apenas sobre cirurgias ou prisão domiciliar. É sobre respeito à dignidade humana,
É sobre aplicação justa da lei. É sobre tratar um ex-presidente da República com o mínimo de decoro que o cargo exige. É sobre reconhecer que saúde não é barganha política. Bolsonaro não está pedindo para fugir do país. Não está pedindo para escapar da justiça. Está pedindo para receber tratamento médico adequado para condições sérias que ameaçam sua saúde e sua vida. Negar isso não é justiça. É crueldade travestida de legalidade. A cada dia que passa, sem que esse pedido seja atendido, a saúde de Bolsonaro se deteriora. Os soluços continuam, as dores aumentam, a qualidade de vida despenca. E enquanto isso, os responsáveis por sua custódia parecem ignorar completamente o sofrimento de um ser humano que está sob sua responsabilidade. É fundamental que a sociedade brasileira se mobilize e cobre uma resposta rápida e humana a esse pedido. Não se trata de defender ou atacar um político específico. Trata-se de defender princípios básicos de civilização e humanidade. Trata-se de garantir que a lei seja aplicada de forma igual para todos, sem exceções ou perseguições. A urgência deste caso não pode ser ignorada. Os médicos foram claros. As intervenções cirúrgicas são necessárias de forma imediata. Cada dia de atraso representa mais sofrimento, mais risco de complicações, mais perigo para a vida do paciente. Não há tempo para jogos políticos ou manobras protelatórias. Bolsonaro já provou sua resistência e coragem inúmeras vezes. Mas mesmo o homem mais forte tem limites físicos. A medicina moderna oferece soluções para seus problemas de saúde, mas essas soluções precisam ser aplicadas com urgência. Cada hora conta quando falamos de condições médicas sérias. O Hospital DF Star está preparado para receber o ex-presidente e realizar os procedimentos necessários. A equipe médica está pronta. Os laudos estão todos apresentados. Não há mais nada que possa ser feito além de aguardar a autorização judicial, que deveria ser uma mera formalidade, mas que se tornou um calvário burocrático. Esta situação expõe as entranhas de um sistema que perdeu completamente a noção de proporção e justiça. Um sistema onde a lei é aplicada de forma seletiva, onde direitos fundamentais são negados por motivos políticos, onde a vingança prevalece sobre a razão. Mas o povo brasileiro não é bobo. Milhões de pessoas enxergam claramente o que está acontecendo. Veem a injustiça, sentem a indignação, reconhecem a perseguição. E essa consciência coletiva será fundamental para que mudanças aconteçam no futuro. Enquanto isso, resta torcer para que prevaleça o mínimo de bom senso e humanidade. Que Alexandre de Moraes coloque de lado qualquer animosidade pessoal ou política e analise este pedido sob a ótica fria da lei e da medicina. Que reconheça que está lidando com uma vida humana, não com uma peça de xadrez político. Bolsonaro merece receber o tratamento médico adequado, não por ser ex-presidente, não por sua posição política, mas simplesmente por ser um ser humano com direitos fundamentais garantidos pela Constituição. É isso que está em jogo neste momento. A decisão sobre este pedido será um divisor de águas. Mostrará se ainda existe espaço para justiça e humanidade no sistema judicial brasileiro, ou se definitivamente entramos numa era de perseguição política sem limites. O Brasil inteiro está observando e aguardando. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.